Vamos lá. Lei de Hooke, nossa aula de hoje. Um dos nossos objetivos de aprendizagem são definir a lei de Hooke, caracterizar a força elástica. Um objetivo muito importante é perceber a força elástica como sendo uma força conservativa e resolver exercícios. A lei de Hooke, ela é uma lei física, certo? Que determina a deformação sofrida por um corpo elástico através de uma força. A teoria afirma que uma distensão, uma deformação de um objeto elástico, molas ou fios elásticos, é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele. Então, se você tem uma mola, está no seu estado normal, certo? Sem estar deformação, você comprime essa mola. Quanto maior for a compressão, a distensão dessa mola, maior vai ser a força elástica que a mola vai exercer para restaurar a posição de equilíbrio. Da mesma forma, contrair a mola ou esticar a mola, ela vai tender a restaurar a posição. E essa força vai ser um vetor que é indicado por menos K vezes X, onde K é a constante elástica da mola, depende do tipo de material da mola. Existem molas mais duras, molas menos rígidas, e x é a deformação, a distância que foi deformada. Esse sinal de menos é para indicar o seguinte, que a força elástica vai atuar no sentido contrário à força que provocou a deformação. Por exemplo, se eu tenho o sistema aqui, com essa mola, e eu faço uma deformação para cá, empurro a mola para cá. Então, a força elástica, se eu deformei a mola para cá, a força elástica vai apontar no sentido contrário, tá certo? É uma coisa importante também, qualquer corpo assim que sofre deformações e tende a restaurar essa deformação, então vai ter um comportamento similar à lei de Hooke. A lei de Hooke, deixa eu contar que ela é aplicada também na sismologia, certo? As rochas, elas vão sofrendo deformações, 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 acumulando energia. Só que algumas vezes a rocha ela não restaura a posição inicial. Então, esse acúmulo de energia ela vai se comportando como uma mola. Então, quando ocorre a ruptura da rigidez, essa energia acumulada, essa energia elástica acumulada é transformada em uma vibração, em uma onda, um terremoto, né? Também é aplicada na engenharia, a lei de Hooke. Então, é uma lei muito importante. No ensino médio, a gente se restringe muito a exemplos como molas e elásticos, mas tem N aplicações, tá certo? Então, a força elástica, ela é uma força, tá certo? Restauradora, pois ela vai tender a restaurar o sistema para a posição de equilíbrio. Se a posição de equilíbrio é essa, na posição de equilíbrio, x igual a zero. A mola não tem deformação, o elástico não tem deformação. E se eu comprimo a mola para cá, então vai surgir uma força que vai apontar para cá, para o ponto de equilíbrio. Em vez de comprimir, se eu esticar a mola para cá, a força vai apontar para cá, para a posição de equilíbrio. E ela é uma força conservadora porque ela tende a conservar a energia mecânica. A gente vai ver isso com mais detalhes nas próximas aulas, tá certo? A força elástica ela possui sentido contrário ao agente que provoca a distensão, deformação. No sistema massa-mola é uma força variável, ela varia o sentido e o módulo. Quando a gente olha para essa animação aqui, a gente percebe o seguinte, que à medida que o corpo se movimenta, comprimir a mola, quando ele comprime a mola, a força elástica aponta para cá. Quando a mola está esticada, a força elástica no sentido contrário. Então, além de ficar invertendo o sentido no sistema massa-mola aqui sem atrito, a intensidade vai mudando, porque quando ela passa pela posição de equilíbrio, quando o sistema massa-mola passa pela posição de equilíbrio, a força elástica é zero, porque não tem deformação. Então, aqui é a posição de equilíbrio, deformação máxima, maior valor de força. E a velocidade é zero. Deformação zero, não tem deformação, ela passa aqui com velocidade máxima.
não tem força elástica. Deformação máxima, velocidade zero, aí volta tudo a se repetir, tá certo? Então, a gente vai ver, eu vou repetir esse GIF quando a gente falar sobre energia cinética, energia associada à velocidade e energia elástica também, tá certo? Então, lembre-se que a força elástica é uma força variável. É variável no sentido, principalmente no sistema massa-mola, é variável no sentido e variável também na intensidade. Então, a intensidade da força elástica é proporcional à deformação, tá certo? Quanto maior a deformação, maior a força. E a força elástica a gente calcula usando a formulazinha força elástica igual K vezes X. Então, na posição de equilíbrio sem deformação, e à medida que vai aumentando a deformação, vai aumentando a intensidade da força elástica. Se eu tenho uma deformação X, duplico a deformação, o valor da força duplica. Se eu tenho uma deformação X e triplico a deformação, o valor da força triplica. E o gráfico é uma função do primeiro grau, e aqui ó, eu tenho uma F, força elástica, igual K vezes X. É como se fosse uma função matemática A vezes X, onde A seria a constante, que seria o coeficiente angular, e X, o valor da variável. Aqui o X é a deformação e é a constante elástica K, que ela pode ser medida, e na verdade é a medida do coeficiente angular da inclinação da reta. Se quiser saber o K, é só medir aqui a inclinação da reta, tá certo? Vamos fazer alguns exercícios. Exercício 1 diz assim: sabendo que a constante elástica de uma mola é igual a 350 newtons por metro, determine qual é a força necessária para que essa mola sofra uma deformação de 2 centímetros. Ora, anotar os dados aqui, tá certo? 2 centímetros equivale a 2 sobre 100 metros ou 0,02 metros. Você pode usar em forma de fração ou pode usar assim. E a constante 350 newtons por metro. Como a constante aqui é newton por metro, eu transformei essa deformação de centímetro para metro. 2 centímetros é 2 sobre 100. Quando eu transformo de centímetro para metro, eu divido por 100 sempre. Aplicando aplicando a lei de Hooke, né? Seguindo a lei de Newton na cabeça, mas aplicando a lei de Hooke, F igual a KX, então F é K, 350, e o X é 2 sobre 100. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu cortei esse zero com esse zero, ficou 35 vezes 2 sobre 10. 35 vezes 2, 70. 70 sobre 10, a força é quanto? 7 newtons. Então a força, 7 newtons, tá certo? Força, 7 newtons. Alternativa C. Exercício 2, uma questão da UERN aqui adaptada. A tabela apresenta a força elástica e a deformação de 3 molas diferentes, comparando-se as constantes elásticas destas 3 molas, tem-se que, ora, se F é igual a Kx, então para eu achar o K, o X que está multiplicando passa dividindo. Então posso fazer para cada mola. A constante elástica vai ser a força sobre a deformação, a força sobre a deformação, a força sobre a deformação para cada uma das molas. Faço isso para mola 1, para mola 2 e também para a mola 3, né? F igual Kx e o K F sobre X. Então, aqui está tudo em metro, ó. A força elástica em Newton, já dá Newton por metro. Aqui, ó, 400 por 0,5, 300 por 0,3, 600 por 0,8. Fazendo essa divisão, a gente tem K1, 800 Newton por metro, K2, 1000 newtons por metro e K3, 750 newtons por metro. Então, a gente tem que a K2, né, K2 é maior que K1, que é maior que K3. Alternativa B, né? Alternativa B de bola. Constante 2, que é 1000, é maior que a constante 1, 800, que é maior que a constante 3, 750 newtons por metro. Questão 2 aí da UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Universidade Federal de Santa Maria, né? Rio Grande do Sul. Durante os exercícios
de força realizado por um corredor é usada uma tira de borracha presa ao seu abdômen. Nos arranques, o atleta obtém os seguintes resultados. Na primeira semana, a deformação 20 centímetros, na segunda semana 24 centímetros, na terceira semana 26 centímetros, na quarta semana 27 centímetros, na quinta semana 28 centímetros. Onde ΔX é a elongação, ou seja, a deformação. O máximo de força atingida pelo atleta, sabendo que a constante elástica da tira é de 300 newtons por metro e que obedece à lei de Hooke, é em newtons, ele quer saber o máximo de força. O máximo de força. Então a gente vai fazer o seguinte. Então o máximo de força vai ocorrer quando eu tiver o máximo de deformação. A deformação máxima é 28 centímetros. Transformar para metro, divide por 100. 28 sobre 100 é aqui 0,28 metros. E a constante elástica é 300 newtons por metro. Aplicando a lei de Hooke, F igual a Kx, 300 vezes 28 sobre 100. Eu gosto muito de trabalhar com fração, porque tem gente que não gosta, mas muitas horas simplifica muito. Porque aqui eu posso cortar esses dois zeros por esses dois zeros. Que é a mesma coisa que dividir 300 por 100 fica 3. Fica 3 vezes 28. 3 vezes 28 fica 84. 84, certo? A força 84 newtons. Pronto. Por hoje é só. Espero que você possa acompanhar. Exercício 3, só passar para vocês qual é o gabarito aqui. Exercício 3. O gabarito 84 minutos. Alternativa é. Certo? Alternativa é. Então, alternativa é. Então, por hoje é só.